vereadora doutora Graziela Costa Leite, vereador Michel Oliveira. Eles foram os autores de um projeto que gerou bastante polêmica nas últimas semanas. E a gente divulgou também, você deve ter acompanhado. Eu estou falando do projeto que quer estabelecer 20% de cotas para negros nos concursos públicos aqui em Salto. Então, para tentar esclarecer um pouquinho mais desse projeto, a gente chamou justamente os dois autores para a gente debater e explicar o conceito desse projeto. Então, doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Michel, também muito obrigado. Doutora, eu queria que a senhora falasse, primeiramente, como surgiu a ideia de apresentar esse projeto. A ideia, na verdade, veio de uma necessidade, quando a gente lembra, né, de todo o passado do nosso país e a evolução, o progresso que vem tendo as legislações. Então, de também participar de movimentos negros na cidade, como o Conselho, né, da Igualdade Racial, que eu e o Michel já tivemos a oportunidade de estarmos lá, a questão da criação, né, da Casa da Memória Negra, o movimento em Salto do patrocínio. Toda essa vivência fez com que eu sentisse que havia uma necessidade. Porque quando a gente pensa na igualdade de oportunidades dentro do serviço público, a gente se depara que dentro do próprio poder público não tem ainda essa representatividade de pessoas negras trabalhando. Na Câmara Municipal mesmo, nós temos ali um servidor negro, que é o motorista, mas dentro da composição de 20 funcionários, você não tem 20% de pessoas negras. E não é nem só sobre o percentual, é sobre a gente dar a oportunidade, né, dentro de um contexto de uma reparação histórica, que o vereador Shell conhece muito bem pela sua formação, mas nós vivenciamos, né, o processo de escravidão mais de 300 anos no Brasil. E essas pessoas que trabalharam aqui no Brasil, eles vieram sem ter a oportunidade de escolha. Eles vieram com uma imposição. Então, vieram construir um país e quando houve aí a libertação, na verdade, essas pessoas não tiveram nenhum reconhecimento, nenhum direito. Então, a lei, ela existe desde 2014 no serviço público, uma lei federal. E o que nós estamos trazendo com esse projeto é a implementação dessa lei dentro do município. Para que as pessoas que são negras e afrodescendentes e se declararem, elas poderão concorrer a uma vaga no concurso público. As empresas que vão contratar, que vão prestar serviço ao município, no edital deve estabelecer que essas empresas devam colocar um percentual de 20% para a contratação de pessoas negras. Então, o que nós trazemos é uma reparação histórica. Na verdade, o povo negro africano que construiu o Brasil deveria ser indenizado. E nós somos frutos dessa população, né, o nosso país. E nós não poderíamos negar. Então, trazer isso para o legislativo é uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma implantação de uma lei federal dentro do município. É regulamentar. Então, nós não estamos criando um fato novo. Nós estamos apenas trazendo um direito, estabelecendo para que as pessoas tenham a mesma oportunidade. E aí é o que a gente diz. A corrida, você que corre, né, maratona, nós vamos estar saindo do mesmo ponto de partida, porque as pessoas vão se preparar. E a nossa lei, ela traz aí vários detalhes, por exemplo, é acima de 3 cargos, 3 vagas, então, quando tem acima de 3 vagas, aí sim, há o estabelecimento da cota. Tem também a questão, é para o concurso público, é para as vagas quando tiverem processo seletivo, isso para tentar realmente trazer oportunidade. E é uma lei temporal, ela vai ter uma durabilidade de 10 anos. Lógico, depois de índice, né, tem toda uma questão que o vereador Shell traz também, ele colocou isso na lei, nós temos que ter dados concretos. Então, se houve um avanço dessa população negra, aí faz sentido até mesmo repensar, né, em dar uma elasticidade maior. Mas ela é temporal, ela é para realmente fazer uma reparação histórica, corrigir um erro que nós ainda não corrigimos e dar oportunidade. Porque quando as pessoas falam assim, mas todos têm o mesmo direito. Aí eu pergunto, quantos médicos negros te atenderam na vida? Quantos gerentes de banco negros você conheceu? E quantos diretores de empresa? Então a gente precisa fazer essa pergunta, né? E aí a gente tem as respostas. Muitas vezes nenhum, ou às vezes um. Michel, eu queria que você falasse um pouquinho de como você viu essa repercussão que gerou. A gente teve os posicionamentos favoráveis, mas muitos também foram contrários a esse projeto, né? Queria que você visse o que você acha desse entendimento da população até o momento desse projeto. Caio, primeiramente agradecer pelo convite, né? Dizer que também sou grato ao vereadora Grazi por essa construção coletiva desse projeto tão importante para a nossa cidade. E é natural
que haja, né, essa repercussão, porque é um fato que lida com as questões sociais, que lida com as questões raciais, e a nossa sociedade, né, não é por inteira ainda apta a ter um letramento racial. Isso inclui pessoas negras e pessoas não negras, né, sobretudo, para esse conhecimento, esse letramento racial, né, do contexto histórico, contexto econômico, contextos políticos, a respeito do impacto, né, que um processo de quase 400 anos de escravidão gerou no nosso país, de desigualdade, de violência, né? Fora isso, todas as políticas que foram construídas no pós-escravidão, né? Então é preciso com que a gente traga esse debate e também questionando, né? Porque quando a gente fala desse projeto de cotas, automaticamente nos remete a falar sobre o impacto do racismo na sociedade. E quando a gente fala de racismo, né, tem sido discutido muito nos últimos tempos, parece que a gente está falando só daquele racismo que a violência é visível. Então, a gente está falando do corpo caído no chão, do encarceramento em massa, né, de todas essas violências obstétricas que tem com a mulher negra. Então, essas violências são visíveis, mas o racismo estrutural traz também para nós violências não visíveis. Então, como bem colocou a Grazi, por que é que a gente não tem hoje pessoas negras no serviço público ocupando cargos de chefia? Se a população negra é mais de 50%, 56% no Brasil. Então é preciso com que essa violência não visível, que é a violência que foi gerada lá em 1837, quando na primeira lei que versa sobre educação no Brasil, ela proibiu com que a população negra tivesse acesso à educação, à escolaridade, né? É preciso com que a gente fale de diversas leis que foram impedindo a população negra de avançar ao longo do tempo. Então, como a gente ainda não tem uma educação letrada racialmente ou totalmente racialmente dentro das escolas, né, sejam elas públicas ou privadas, né, a gente faz com que as pessoas se afastem, né, ou não tenham a percepção dentro desse debate que é super importante, que é preciso fazer uma colocação, né? Ele é um debate, sobretudo, social, desencadeia numa questão racial, mas a desigualdade que é provocado pelo racismo, né, estrutural, a gente vê ele em todos os lugares, inclusive dentro do espaço público. É por isso que a gente entende a necessidade de se colocar esse projeto. Ele vem com várias diretrizes que é preciso a população ler, entender, fazer a discussão, né? Como a Grazi falou, é a partir de 3 vagas. Também é preciso falar que o ponto principal de classificação dessa lei é a avaliação, é a nota que essa pessoa vai tirar. E depois tem um adendo que é a questão da cota, se você opta por usá-la ou não. Então, é um projeto que vem para agregar, para que a gente possa cada vez mais ir rompendo com essa estrutura racista que a gente tem na cidade, né, em todo o Brasil, em toda a sociedade mundial, e Salto não seria diferente. Doutora, diante disso que o Michel falou, ele citou um dado de 50% aproximadamente da população brasileira que se declara negra. Porém, se a gente pegar os dados do censo mais recente de 2022, em Salto é menos de 7% da população que se declara negra. E nisso eu queria botar 2 pontos para a senhora avaliar. 20% de cotas num concurso público para menos de 7% da população, embora o concurso possa ser estendido também a outras cidades, não seria um número elevado? E você acha que esse número de pessoas que se declaram negras em Salto poderia ser maior se tivesse mais valorização, como é esse projeto que vocês propõem? Sim, Caio, eu acho que a questão da identidade. Muitos anos, né, as pessoas passaram invisibilizadas, se escondendo, até mesmo de assumir essa identidade, porque a população negra, historicamente, ela foi marginalizada. Quantas mulheres demoraram tanto tempo para assumir, muitas vezes, um cabelo crespo, uma comida típica africana? A gente sabe disso dentro da nossa vivência. Quem é negro sabe o quanto é difícil você se assumir como uma pessoa negra. A sociedade, muitas vezes, vê os negros como ativistas, como militantes, né, dentro de vários aspectos que vêm para nos desmerecer e descredibilizar as nossas culturas, a nossa história e muitas vezes as nossas trajetórias. Então, quando eu falo que 7% se declaram negros nos dados do IBGE, nos últimos anos a gente sabe que o IBGE não foi muito fidedigno em relação às suas pesquisas, né?
mais amostragem do que realmente, de fato, a pesquisa casa a casa. Tem exemplos porque na rua, eu morava na Santa Rita, um bairro com 4 ruas praticamente, e se a gente fosse perguntar quem foi entrevistado com o IBGE, foram pouquíssimas pessoas, tanto que na minha casa nós fomos entrevistados e não perguntaram se tinha alguém com deficiência. Então, os dados, eles acabam escondendo uma verdade. No Brasil, realmente, são mais de 50%, acredito eu que em Salto também nós somos uma população negra muito maior do que 7%, somos uma cidade colonizada por italianos, mas que nós tivemos aqui na década lá para 1888, 84, se não me engano, a memória, a Shell que fez todo um trabalho histórico na cidade, pode dizer com mais certeza, mas nós tínhamos 34 pessoas que sofriam da escravidão aqui no município. Então, nós somos frutos também de uma cidade que tinham escravos trabalhando em lavouras de cana, né, em outros trabalhos, até mesmo na indústria. Então, eu acho que falta identidade, e essa lei vem para trazer coragem para as pessoas também se assumirem. Eu não acho o percentual alto, porque é um percentual utilizado nacionalmente, e exemplo disso é que no Tribunal de Justiça de São Paulo é 20%, porque nós temos apenas 2% de juízes negros no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é muito pouco, né? E aí a lei ela vem realmente fazer essa reparação, essa correção. Eu acho que 20% nós vamos ter aí mais pessoas se dedicando, estudando, porque tem a questão também da pontuação, vão ter que estudar para serem aprovados. E aquelas empresas que vierem para Salto, para contratação, vai ter um olhar diferenciado, porque quando a gente fala 20% é muito, vai numa escola pública. E quantas crianças e adolescentes negros nós temos na escola pública? Geralmente é metade ou mais. Tá? Eu acredito muito que seja até mais de 60%. Então, o que falta realmente é uma política de incentivo para as pessoas terem um autoconhecimento, a própria identidade, né, Shell? Porque o negro, quando veio para cá, ele perdeu a identidade, ele perdeu o nome, sobrenome, eles foram retirados de suas terras. E aí já diz, né? Tá bom? E para a gente encerrar, Shell, eu queria que você falasse um pouquinho como que está a situação do projeto internamente na Câmara, né? Ele passa pelas comissões e se já há alguma previsão aí de quando ele vai ser votado. Certo. O projeto está tramitando, né? Passou agora pelo parecer do jurídico, está em análise do parecer jurídico da Casa, depois ele vai ir para as comissões competentes no qual o jurídico indica, muito provavelmente é para a CCJ, né? Para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e também para a Comissão de Organização, né? E posterior a isso, ele é convocado para que possa ir para a plenária para votação. Só queria fazer um adendo, né? Em relação a isso que a Grazi comentou, e é importante a gente dizer, né? O que é o negro no Brasil, né? E isso é uma dúvida também que permeia entre as pessoas que fazem com que essas declarações não sejam tão reais quanto a realidade da cidade, né? Então, segundo o IBGE, o negro é a soma de pessoas que se declaram como pardas com a soma de pessoas que se declaram como pretas. Então, nós temos a população negra no Brasil. E a gente tem muitas pessoas ainda que são pardas, né, que não se consideram pessoas negras, então acabam não fazendo essa autodeclaração. Então é preciso com que a gente reforce projetos como esse, no qual nós estamos apresentando, ele reforça o debate sobre as questões raciais na cidade, ele faz com que as pessoas passem a discutir, e é como eu falei, né, é uma pauta que ela é para a pessoa não negra discutir, tentar compreender, tentar entender o porquê que se coloca um projeto desse para discussão, e a pessoa negra também, a partir daquele momento, começar a introduzir, né, a sua identidade, o seu autorreconhecimento. Então, a gente vem com esse projeto com muito orgulho, um momento histórico para a cidade de Salto e para a população negra, a gente que vem com o embasamento dos movimentos negros, da nossa história junto a participação, a comunidade negra aqui na cidade de Salto, a gente vem cumprindo esse papel com muita felicidade e com uma oportunidade gigantesca de colocar em pauta as questões políticas que remetem à população negra. Muito bacana, espero que possa ter ficado mais claro para você que ainda não conhecia a fundo esse projeto e quem sabe possa ter mudado sua opinião ou não também, né? Então a gente vai pedir para vocês escreverem aí nos comentários para a gente continuar debatendo esses assuntos e certamente trazer outros assuntos, outros vereadores aqui também, para a gente discutir as leis que envolvem a nossa cidade. Eu sou o Caio Della Justina, doutora Grazi, Shell, muito obrigado, a gente fica por aqui e até a próxima.